E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de algumas reações que eu tenho tido em relação a alunos que retornam dizendo como que levam a filosofia para casa e como que a filosofia ou as ideias que desenvolvem nas aulas de filosofia são recebidas pelos pais, pelos irmãos, amigos, tal, que não estão tendo o mesmo contato. Bom, essa é uma questão bem interessante, assim, porque eu recebo reações de alunos que dizem o seguinte: olha, quando eu saí da aula, sobretudo as primeiras, saí da aula de filosofia, fui para casa, eu fiquei quieto, ou fiquei pensando, e aí eu perguntei, cheguei em casa, fiquei perguntando para minha mãe, perguntando, e aí eu fico imaginando como que as famílias recebem isso, né? Fico pensando como que as mães, os pais, os amigos, padrastos, enfim, madrastas, quem mora na sua casa recebe isso. E o quanto que isso às vezes pode gerar conflito também, né? Às vezes alguém pode interpretar, isso está fazendo mal para você, pare de pensar isso. E aí eu acho que algumas coisas são importantes de a gente pensar. Primeiro, que é, quando você está tendo esses pensamentos, talvez os adultos já tiveram esses, os adultos, não, os lá da sua casa já tiveram esse tipo de pensamento. Ou às vezes nunca tiveram. Então, quando se instala uma novidade dentro de casa, como por exemplo uma ideia nova, uma situação nova, como qualquer outra novidade em qualquer campo da vida, causa uma certa desestabilização, né? As coisas ficam meio, cria-se uma desconfiança em relação ao novo. O que que é isso? O que que está acontecendo? Será? O que de fato aconteceu? E aí eu acho que é importante a gente levar a filosofia para casa com uma certa prudência. O que que isso quer dizer? Que eu devo frear minha língua, então agora ele fala que é para eu falar tudo o que eu penso, mas agora não é para falar. Não, eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa. A prudência é não confundir as afetividades com as ideias, embora as afetividades tenham tudo a ver com as ideias. Eu não gosto de gente que tem determinado tipo de pensamento e nem sou obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a gostar de quem não pensa coisas, ou tem gente que pensa coisa muito ruim, né? Então, assim, às vezes, quando você leva uma ideia para sua casa, geralmente para aquelas pessoas que você tem uma relação afetiva mais profunda, pode ser que elas achem estranhas determinadas ideias e briguem ou surjam tensões, dizem assim, como é que pode você estar pensando isso? Ou você mesmo pode pensar assim, como que pode meu pai e minha mãe pensar assim, ter esse tipo de pensamento? E aí é necessário fazer uma ressalva de como se estabelecer a prudência nisso. Não confundir as certas afetividades familiares, no sentido de colocar em risco o amor ou outras coisas, né? Ele não pensa igual a mim, então é porque ele não gosta de mim. Às vezes não, às vezes ele só não pensa igual a você, mas ele continua gostando de você. Então, quando a gente envolve essas ideias novas que vão surgindo na cabeça da gente com as afetividades, às vezes dá uma vontade de que o outro pense tão igual a mim, que se ele não pensar, eu não vou falar mais com ele. E aí eu vou brigar. Bom, eu acho que esse não é um bom caminho. O caminho talvez seja justamente o contrário. As ideias precisam ser. É preciso que a gente desenvolva as ideias para que as relações melhorem, para que as pessoas melhorem. Não para que elas se abracem em suas verdades e digam, não, eu estou certo, e agora eu não gosto mais de você porque você pensa diferente de mim. Ao contrário. No entanto, alguns tipos de pensamento a gente tem que continuar combatendo. Todo pensamento que cause discórdia, que cause a humilhação de qualquer pessoa que seja, que cause discriminação, que alimente preconceitos, que alimente coisas ruins nas convivências das coletividades, isso deve ser combatido. Mas combatido afetivamente, sim, a gente tem que ter garra nas ideias que a gente acredita e defende, mas ao mesmo tempo com alegria. Não adianta a gente querer tacar fogo nas coisas, sei lá, porque me parece que uma atitude belicosa, de guerrilha, não vai ser tão boa assim. Só isso, são coisas que eu fico tentando pensar a partir daquilo que os alunos me falam. Tem um monte de turma que me ajuda, e assim, eu já falei de outras turmas aqui nos meus vídeos,
E hoje eu queria falar, mandar um abraço, sei lá, uma consideração aqui, uma lembrança para a turma do terceiro SEC B de secretariado. Elas falam que é para eu falar terceiro SEC-C, mas eu não vou falar terceiro SEC-C, eu vou falar terceiro SEC-B, tá bom? Beijão, pessoal, e até a próxima.